E aí, pessoal, tudo bem? Bom, mais um vídeo para ajudar a explicar os desafios do setor elétrico através dos trabalhos de pesquisa que eu desenvolvo aqui na PUC com os meus alunos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal e deixar um like. Eu sempre esqueço de falar isso, mas isso é importante para aumentar a visibilidade desse canal e para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de informação. Bom, é, no vídeo anterior eu falei sobre o contrato de demanda dos grandes consumidores. Então, eu não vou falar de contrato de demanda aqui, apesar de usar no modelo que a gente desenvolveu. Então, eu pediria para quem não viu o vídeo anterior a respeito do contrato de demanda de grandes consumidores que assista, para assistir esse aqui, tá? Porque aí eu vou usar a informação sem precisar ficar voltando na parte que se refere ao contrato de demanda. Então, nesse aqui, é interessante, a gente evoluiu um pouco. Então, agora a gente pegou um grande consumidor, colocou um sistema fotovoltaico e avaliou se esse sistema fotovoltaico é viável para esse consumidor. Só que a gente não considerou as regras vigentes no Brasil, que são essas regras relacionadas à compensação de energia. Aqui a gente está considerando que o grande consumidor ele vai instalar o sistema fotovoltaico e ele não vai ter direito à compensação de energia caso ele injete a energia na rede. Em compensação, a gente é, é, estabeleceu que a quantidade de energia do sistema fotovoltaico ela está limitada à quantidade de energia consumida, né? Então essa é uma restrição que a gente adotou no nosso modelo e a gente colocou uma coisa que normalmente também não se faz, que é que o sistema fotovoltaico possa ser utilizado para abater o contrato de demanda, ou seja, para você reduzir o contrato de demanda. Como é que isso é possível? Pensem na seguinte situação: esse consumidor que eu apresentei para vocês no último vídeo é o mesmo aqui, tá? Ele tem picos de consumo, como muitos consumidores aqui no Brasil, por volta de 3 da tarde. Então, como às 3 da tarde o sol é o período onde você tem maior energia solar e maior produção, esse consumidor ele pode se beneficiar e reduzir o pico de demanda dele com o sistema solar. Então, essa redução a gente capturou e incorporou nesse modelo, tá bom? Então, passando aqui, o artigo, o paper, né, foi publicado em 2019 e ele é sobre um modelo, uma análise estocástica de viabilidade, ou seja, o custo do sistema fotovoltaico está incorporado no nosso modelo, assim como o custo de consumo de energia, assim como o custo de demanda. Tá? Então, uma análise de viabilidade do sistema fotovoltaico para grandes consumidores no Brasil. Então, a gente vai ver se vale a pena ou não vale a pena instalar um sistema fotovoltaico para grandes consumidores sem o sistema de compensação. Tá? Deixa eu passar aqui mais rápido. Bom, aqui já vale a pena dar uma parada, porque como a gente fez uma análise tanto do custo de energia como do custo de demanda, então a gente desenvolveu um modelo estatístico para simular a energia no futuro e simular a demanda, semelhante ao que foi feito no vídeo anterior. E a gente teve que fazer uma análise diária do sistema fotovoltaico, né? A gente teve que simular curvas diárias, porque como o painel ele é utilizado para reduzir pico de demanda, os picos de demanda eles ocorrem ao longo dos 15 em 15 minutos ou de hora em hora ao longo do mês. Então a gente precisava fazer uma análise horária para ver se o painel conseguia reduzir aquela demanda de pico daquele determinado mês, né? Não só uma análise energética. Então a gente teve que fazer a simulação hora a hora do painel e ver como isso atacava ou minimizava o pico de demanda, tá bom? E aqui está a produção da geração do painel ao longo do mês simulada
a partir de dados que a gente obtém de satélites e que estão referenciados aqui no artigo. Vocês vão poder, caso queiram reproduzir o resultado, utilizar. Então a gente fez um modelo estatístico para simular energia e demanda. Está aqui o modelo estatístico, ó, é do tipo SARIMA, ou seja, Seasonal Autoregressive Integrated with Moving Average. Aí aqui está o modelo de otimização, semelhante até o modelo que a gente utilizou anteriormente, só que com a diferença que aqui a gente incorporou custo de demanda no custo total que a gente está tentando minimizar, custo da energia do consumo e custo do investimento no sistema fotovoltaico. Tá? Esse investimento, para ficar fácil a análise, a gente anualizou, né, o custo do investimento, a gente anualizou, ou seja, jogou lá na frente 20 anos, pegou esses 20 anos, né, de produção e, desculpa, de custo de energia e trouxe, de custo de investimento e trouxe a valor presente e colocou isso dentro do intervalo de um ano. Aí a gente consegue fazer a análise anualizada. Aqui são as estatísticas que a gente mostra que tanto para energia como para demanda, energia produzida, energia consumida, funcionaram bem, estão dentro do que se espera, né, de um modelo estatístico, com resíduos normalizados. Aqui eu mostro como a gente abate a demanda, né, em cada hora do dia, aqui tem um modelinho para isso. Tá? Vamos agora para os resultados, que é a parte mais interessante. Então, os resultados dizem o seguinte desse modelo. Quando a gente assume, né, a gente simula para o futuro, gera cenários igual a gente fez para a demanda, só que agora a gente faz para a energia consumida, para a energia produzida e para a demanda. E aí o modelo diz para a gente quantos painéis são necessários ou são o número de painéis ótimo para aquela condição. Então, o NPV é o número de painéis. E aí, para lambda igual a zero, que é aquele perfil que é menos avesso a risco, considerando a produção dos painéis fotovoltaicos, a recomendação para esse consumidor é uma compra da ordem de 18 mil painéis, 18.300. Para lambda igual a meio, onde a gente coloca metade do peso no CEVAR e metade no valor esperado, o número de painéis é 19 mil e quando a gente coloca mais peso no CEVAR, o número de painéis é 21 mil. Ou seja, num cenário em que o consumidor não vai ter o sistema de compensação, ele tem que produzir energia dos painéis fotovoltaicos, ou que ele queira, né, se ele quiser comprar, e ele é avesso a risco, vale muito a pena comprar os painéis fotovoltaicos, mesmo sem o sistema de compensação. Apesar do custo aumentar, né, e é natural que aumente, porque você está assumindo maior aversão a risco, ainda assim o modelo define um número de painéis para serem comprados significativos, né, de 21 mil painéis. Nesse caso, a gente fixou a demanda contratada para não gerar nenhum tipo de conflito, para a gente só ver o efeito do painel, não o efeito da demanda. Tá? Aí no outro teste a gente fez o seguinte, não, vamos imaginar que em 20% do tempo o sistema fotovoltaico vai estar indisponível. 20%. Podia ter colocado 10, 15 e tal. A gente colocou 20% do tempo. Isso pode ser assim um dia chuvoso, um dia com muitas nuvens, e aí o sistema vai ficar indisponível, ou seja, eu vou ter uma quantidade de energia produzida 20% menor. Tá? O que acontece se isso acontecer? Né? Então, o número de painéis fotovoltaicos, quando você assume que é avesso a risco, ele é muito semelhante ao anterior. Ó. Ele vai ter avesso a risco, não, desculpa. Quando você é menos avesso a risco, é muito semelhante, 18 mil painéis. Só que na medida em que você vai diminuindo o seu apetite para risco, você vai aumentando a sua aversão a risco, o número de painéis cai drasticamente. Né? Aqui 10 painéis, ou seja, praticamente zero. Né? Então aqui não vale a pena você fazer o projeto, são pouquíssimos painéis.
E nesse caso, a gente liberou o contrato de demanda. Ó. Então, ele tira proveito da demanda, ele mexe na demanda contratada, e ele prefere fazer isso do que contratar painéis quando o consumidor é muito avesso a risco. Por que, que ele faz isso? Porque a gente reduziu a produção do painel. Né? Então ele reduziu a produção do painel, ele provavelmente essa produção reduzida vai fazer com que ele tenha que contratar mais demanda, isso acontece, né? Aqui, ó, ele chega a contratar em abril 4.000 kW de demanda. É, além disso, essa essa redução na geração também vai diminuir a energia que ele consome, né, através dos painéis, portanto, ele vai ter que consumir mais a energia da rede, e aí acaba não valendo a pena. Tá? Então, essa é a conclusão que a gente chega, né, para o grande consumidor. Se você tem uma produção confiável, razoável, vai valer a pena, é um bom investimento. Se você não tem, se é um local onde é, a produção pode ficar prejudicada por condições climáticas, aí talvez a decisão de instalar ou não instalar precisa ser repensada, tá bom? Isso é legal porque nós estamos falando de um ambiente sem compensação. Se a gente incorporar compensação, provavelmente valeria a pena também, tá? Mas aqui é um ambiente sem compensação, né? Imaginando o que vai acontecer no futuro para os sistemas fotovoltaicos. Beleza? Deixa eu ver o que mais que tem para cá. Acho que mais nada. É isso. Vamos voltar aqui. Antes que eu me esqueça, esse trabalho foi feito pelo André Maurício e por mim. Né? O André foi um aluno de mestrado aqui, a gente publicou em 2019. No próximo vídeo eu vou falar sobre a modalidade de contratação livre no Brasil. Então, nós falamos de contrato de demanda, agora falamos de se o consumidor instalar um sistema fotovoltaico, vale a pena, não vale a pena? E no próximo a gente vai falar do ambiente livre contra o ambiente regulado, que é mais uma flexibilidade que os grandes consumidores têm. Tá bom? Até a próxima, então, gente.